estamos falando, semana passada aí nessa, do assunto de responsabilidade. Eu vou fazer uma pequena revisão para aqueles que não puderam estar aqui sábado passado. Primeiro eu falei o conceito de responsabilidade. Que responsabilidade é agir com disciplina, diligência e propósito. Né? Eu falei, agir com disciplina, diligência e propósito. Nós vamos hoje estudar essas três coisinhas aí que são muito importantes para uma pessoa responsável. E uma pessoa responsável é uma pessoa que vai ter dinheiro, é uma pessoa que vai ter saúde, é uma pessoa que vai ser um sucesso na vida. Responsabilidade também é fazer o que tinha que ser feito da melhor forma até o fim. Aí nós falamos algumas características de uma pessoa irresponsável, para nós fazermos o contraponto, né? Aí vimos que o irresponsável, ele não se responsabiliza por seus atos. É uma pessoa sem caráter, que vive só para o seu umbigo, para o seu, e não está nem aí para o que ele fez, se ele matar alguém, não está nem aí, né? Agora os bandidos, eu acho que eles estão participando de algum baleia azul, né, da bandidagem, porque eles matam às vezes a pessoa deu o dinheiro para eles, né? Antigamente eu ia correr, eu tirava todo o dinheiro, deixava o celular, mas agora não, eu levo algum dinheiro e um celular, porque se o bandido me pedir, pelo menos, tem bandido que fica com raiva, porque tu não tem um celular e te mata, né? Por quê? Porque ele só pensa nele, ele não pensa na família, ele não pensa em mais ninguém. Um ladrão é uma pessoa muito irresponsável. Também vimos que ele não é digno de confiança. O irresponsável, você não pode confiar nada para ele, porque ele vai perder seu livro. Cutuca esse seu amigo do seu lado que está lhe devendo aquele livro que ele emprestou, né? Olha, a maior leseira que você pode fazer: emprestar livro na biblioteca da faculdade, no seu nome, para o bandido que está pendente lá. Tem leso que faz isso, acredita? Já me pediram isso. Pô, Leandro, me ajuda, é que eu estou pendente lá com o livro. E eu digo, eu nada, amigo. Pô, mas não é amigo não, eu sou inimigo, né? Irresponsável não é digno de confiança. Vimos também que ele não cumpre o que promete. Ele não tem aquela coisa de, se ele disse que vai fazer, vai fazer. Custe o que custar, ele vai fazer. Uma pessoa irresponsável, ele não tem isso daí. Ele promete uma coisa para você e não faz depois. Prometeu que ia estar tal hora em tal lugar e não está. Isso aí é muito complicado, né? É uma coisa que realmente sabe aquele dia foi domingo retrasado que teve o domingo da Páscoa. Foi domingo passado? Foi domingo passado, né? Eu botei o meu despertador e eu botei cedo no despertador, para eu ter um tempo, né, tal. Gente, o meu despertador, eu estava com sono, e eu não sei o que eu fiz, que eu desativei o som do meu despertador. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, nem sabia que podia fazer isso no meu celular. Eu não sei qual botão que eu apertei, e eu tinha que estar na igreja entre 8h30 e 9 horas, até 9 horas no máximo. Aí eu estava lá dormindo, né? Aí alguma coisa, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim: já está tarde. Se eu fosse tu, eu olhava esse celular e... Aí eu daí ia dizer assim, não, mas eu botei o despertador. Eu dialogando com o Espírito Santo, né? Ele disse, vai, pega. Aí eu peguei, quando eu vi, amor, 8h30. A hora que eu tinha que estar aqui, quase, né? Tinha meia hora ainda de saldo.
Primeira coisa que a minha esposa me disse com sono, mas ela estava certa. Tu foi muito irresponsável. Eu tinha pregado sobre responsabilidade, olha. Isso foi uma facada no meu coração. E ela estava certa, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas graças a Deus, nem sei se eu tomei banho. 9 horas, eu estava aqui, foi um recorde. Eu vim por cima do fio de alta tensão. Brincadeira. Mas eu fiz um esforço tremendo para chegar aqui, pelo menos, ainda bem que Deus, né, me acordou. Mas agora, depois que eu descobri que esse meu celular tem isso, mano, vou botar 3 celulares, 3, sabe o que for. E talvez eu compre um despertador mesmo, daquele que tem um... né? Aquele não falha, às vezes. O irresponsável também não termina o que começa. Não termina o que começa. E vimos consequências da irresponsabilidade. Ele não terá credibilidade, ninguém vai confiar nele. Não terá estudo, vai ser burro. Não será honesto, vai estar todo o tempo se metendo em falcatrua. E eu disse, se você casar com irresponsável, espero que você goste de polícia, porque vai ter sempre polícia perto de você. Tá? E hoje nós vamos ver como vencer. Como você ser uma pessoa responsável. Responsabilidade é agir com disciplina, diligência e... Ixi, esqueceram. Bora decorar esse negócio? Responsabilidade é agir com disciplina, diligência e propósito. Disciplina, diligência e propósito. E nós vamos ver o que é disciplina primeiro. Disciplina é agir, é viver em função do seu objetivo. Tá? Tem muita gente que acha que disciplina é um negócio que você tem que suar, que você tem que engolir, né? É algo ruim, sempre ruim. Não, está errado esse seu conceito de disciplina. Disciplina vem da palavra discípulo, vem da palavra de se conformar à imagem do mestre, de seguir um caminho correto, tá? E viver conforme seus objetivos. Então, vai muito além do que esse esforço. Sim, tem que ter disciplina para correr, tem que ter disciplina para comer coisas que você não gosta, que são para o seu bem. Quantos aqui não gostam de fígado? Você, né, pastor, não gosta de fígado? Não acredito, você não gosta. Olha, eu vou pedir para a sogrita fazer um dia, no acampamento, o fígado que ela faz. Ela faz bem fininho, que tu não sente aquela borracha velha, com cebola, pimentão. É mais gostoso que bife, entendeu? Mas espera aí, calma. Por que eu falei isso? Porque o fígado, ele tem vitaminas que não tem em muitos outros lugares. Tá? Então, alguns alimentos, se Deus deu para a gente comer, é porque a gente precisa. É tipo aquela pessoa que é 100%... como é que chama aquela que só come folha? Vegetariano, né? Ele vai ter problema porque o nosso corpo precisa. Ali na queda do homem, vou lhe dar uma aula de teologia agora. Deus tinha dito para o homem comer só verduras, sabia? Mas depois da queda do homem, ele diz para Noé, e depois do dilúvio, ele diz assim, agora você vai ter que comer animais também. Mata e come. Então, faz parte, a gente precisa dessas coisas e precisa, então, ter essa disciplina de comer. Então, faz parte isso daí, mas vai muito além esse conceito. O conceito de disciplina é agir, é viver em função dos objetivos que você tem na sua vida.
Provérbios capítulo 1, verso 3. Abra sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia. A Bíblia é o manual da disciplina. Provérbios capítulo 1. Falando dos provérbios, das palavras de Deus. Bora partir do 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. A palavra de Deus nos ensina que isso faz parte, Deus gosta, Deus quer que a gente tenha disciplina na vida. A pessoa totalmente sem disciplina não agrada a Deus. Então, viver com disciplina é mais do que uma decisão, é comportamento, é agir, é viver em função do seu objetivo. Decisão é bom. Eu decido que eu vou emagrecer 10 quilos. Isso é ótimo, isso aí eu já fiz várias vezes. O problema é colocar em prática, é viver a sua vida, você dizer não para o rodízio. Eu já falei para minha esposa ontem, falei, não me leve mais para rodízio, esse ano eu não quero ir mais para nenhum rodízio, só de sushi. Sushi é arroz, né? Arroz e folha, não deve engordar tanto. Ela me levou para um de massa e pizza, entendeu? Aí, para eu chegar no meu objetivo no final do ano, eu vou ter que fazer um pouco mais, né? E você precisa me ajudar. Você não me ofereça coisa doce. Tem gente que eu penso assim, que alguns, eu sei que eu não sou magrinho, mas alguns de vocês, acho que quando olham para mim, me vê assim tipo um barril, porque todo pastor é fofinho, o pastor é fofinho, é gordinho, aí você quer encher o pastor de comida, entendeu? Para ele ficar mais gordinho ainda. Não, você vai me dar alguma coisa? Me dá uma coisa natural, uma castanha, uma noz, um suco natural, um negócio assim, né? Porque decisão não muda nada, nós temos que viver em função daquilo. Por exemplo, você vai receber um amigo para jantar, tá? O que você faz? Você convida, né? Só que no dia, você vai arrumar a casa, você tem que lavar o banheiro, porque a pessoa você diz, eu queria fazer xixi. Aí o seu banheiro com aquele negócio preto, né? Andando pelo banheiro, e o seu convidado vai... Aí no vaso sanitário, aqueles cabeça de prego vermelhinho assim, né? Não, você vai limpar o banheiro, você vai arranjar os pratos, os talheres, os copos, você arruma a mesa, você prepara a comida, você pensa na sobremesa, o suco, você se preocupa até com o ambiente, se está calor, se precisa de ventilador, tudo gira em torno daquele jantar, porque o seu objetivo é que esse jantar seja um sucesso. Então, se no final das contas, o jantar aconteceu e foi um sucesso, você teve disciplina, porque essas coisas não saem à toa, né? Alguns de vocês, como são jovens, vocês dependem muito da disciplina da sua mãe e do seu pai, mas você precisa aprender a você mesmo ter as suas disciplinas, a você mesmo seguir. Seu objetivo é passar no vestibular. Quantos aqui querem passar no vestibular? Comece agora, então. O seu objetivo é esse? Então,
Ó, ó, brincar menos. Legend of Leagues, League of Legends. Como é? É o primeiro ou o segundo? League of Legends. Tem que ser menos. Porque aquilo vicia. Ficar dando aqueles negócios lá, né? Jogo. Se o seu objetivo é passar no vestibular, isso tem que estar na sua cabeça. A sua respiração tem que ser vestibular. Entendeu? Outro caso hipotético. Você vai apresentar ele pela primeira vez aos seus pais. Você não prepara o terreno? Você prepara. A Thaís mandou o Mateus até fazer a barba, tomou banho, né? Porque ele só toma banho uma vez por mês, né? Foi de camisa social, entendeu? Acho que ainda foi, né? Acho que para tudo para me conquistar, olha. Então você age em função do seu objetivo. Vai viajar. Um dia desse, eu vi um cara que ia viajar. Diz ele que tinha que estar 11 horas no aeroporto. A gente estava lá na Caixa Prega, ali, bem ali perto do Parque da Laranjeira. Aí, era 10 para 11 horas. E ele lá, meu irmão, tu não vai embora não? Vai-te embora, estou preocupado contigo. Tu vai perder. E eu me preocupando, olha. Deixa ele perder, né? Meditação. Eu tenho que meditar, né? Mas se você não tiver disciplina, meditar todo dia, tirar aquele momento ali, custe o que custar, né? Nem que você deixe de dormir, de comer, de assistir TV. O problema é que é muito fácil. A TV, ela tem um imã, né? Para a gente sentar ali. Se eu dependesse de mim, eu passava 5 horas assistindo o jornal. Eu gosto de assistir o Band News. Aí a mesma reportagem, ela parece que de 1 em 1 hora ela passa a mesma coisa, né? Rapaz, eu fico profissional às vezes quando eu estou lá. Mas quando eu já estou na terceira vez, eu digo que eu estou perdendo meu tempo aqui, ó. Porque eu descobri que não ganha dinheiro assistindo Band News. Você é indisciplinado, você é irresponsável quando prefere assistir aquele filme, passar aquele tempo extra no Facebook e deixar de preparar ou fazer algo que estava sobre a sua responsabilidade, né? Então, gente, eu quero ensinar isso para você porque eu ainda estou aprendendo, mas eu já mudei muito do que eu era. Eu já mudei muito, e se eu que já estou nessa estrada aí, que eu não me desvio nunca mais, um bom tempo, imagina você que está começando, e jovem precisa aprender a disciplina. Você tem que aprender, por exemplo, há quanto tempo você não chega lá na sua casa, no almoço de domingo, e você diz assim, a louça é minha, mamãe. E no dia que come, com a comida que suja muito, cozidão, aquela comida que suja muito, entendeu? Peixe. Ainda tem a caldeirada e o assado, e o frito. Hoje, bem, depois que você juntar sua mãe do chão, que ela vai morrer de susto. Mas você poderia fazer isso só para você ter disciplina. Provérbios 5, 23. Pula aí a sua Bíblia, você estava aberto aí em Provérbios, né? 5, 23, olha só o que diz. Falando o que vai acontecer com a pessoa indisciplinada. Acharam?
certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Não é bom. Por isso você tem que ter disciplina. Eu já falei aqui milhares de vezes, verdura não é merda. Você tem que ter disciplina para comer verdura. Entendeu? Tem gente que... Um dia desse lá no acampamento, a menina lá comendo alface. Ela botava alface na... Eu digo, isso não é merda, come! Mistura com a carne. Um homem lá no acampamento, tomate. Põe na boca. Tu nunca comeu tomate na tua vida? Não. Eu tenho um problema. Eu sei o problema que tu tem. Entendeu? Olha, homem, tem um homem do seu lado aí. Você tem que pegar um tomate todinho, botar assim na boca. Engolir de vez em quando, entendeu? Outra coisa, para a sua saúde. Você sabia, né, que o amazonense, enquanto lá na Venezuela as pessoas perderam 10 quilos por causa da fome, o amazonense engordou em média 10 quilos. Quando você olhar a foto da minha geração jovem, era só vara, pau, assim, só vara, entendeu? Agora a gente olha as fotos de vocês e eu digo, meu Deus, quanta gente gorda, quanto jovem fora do peso, Senhor. E eu fico pensando, porque se hoje a gente já luta, imagina você, jovem. E tem mais, gente, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu com 46 anos, para perder 1 quilo, é ralado. Eu, quando eu tinha até 25 anos, eu pensava, eu quero perder 5 quilos. Já estava perdendo na hora, entendeu? O jovem, se você malhar um pouquinho, tá doido, é rápido. Você perde, você tem que aproveitar. Tem jovem aqui que não está bem, você não está bem. Você é um mau exemplo para a igreja, você é um mau exemplo para Jesus, você é um mau exemplo para a sua família, você não está bem, você precisa criar vergonha na sua cara, ter disciplina. Olha, eu não estou falando para ninguém, eu joguei assim no ar. Quem quiser que pegue isso aí, entendeu? Outra coisa que nos atrapalha muito com a disciplina são as distrações. Eu, quando decidi ter o WhatsApp, eu decidi uma coisa. O WhatsApp vai ser para mim 98% trabalho e 2% diversão. Entendeu? Eu tomei essa decisão para mim. Por isso, eu não tenho grupos. O único grupo que eu tenho é o do GO. E ainda brigo com eles quando eles mandam leseira. Entendeu? Os outros grupos que eu tenho, você sabe como é que é, só para mandar comunicação. E quando alguém fala uma besteira lá, eu brigo. Né? Eu brigo porque não é para falar no grupo, eu não gosto disso. Porque eu funciono assim. Eu funciono, cada notificação eu tenho que ver. Eu tenho que ver, senão me dá um tchutchu. Então, quanto menos notificação, melhor. Então, o meu celular, se você ligar, não vai tocar. O único que toca no meu celular é o pastor Davi, a Fabiana, a Thaís, o Mateus, o meu auxiliar pastoral, o Flávio. E deve ter mais umas 2 pessoas, só. Você vai ligar uma rede ligada, eu não vou atender. Entendeu?
Por quê? Porque senão eu não vivo. Meu telefone todo mundo já sabe. Eu não consigo. Se você quiser falar, venha falar pessoalmente. Não, telefone não é uma boa coisa, entendeu? Eu tive que tomar essas decisões. Notificação. Nada no meu celular notifica. Só mesmo a ligação perdida. Eu consegui lá. O WhatsApp não notifica, não faz barulhinho. Aquelas coisinhas né? Aquele barulhinho esse assoviozinho, eu tenho muita raiva disso, entendeu? Aí, isso me ajudou. Agora, calma. Você gosta de, né, leseira mesmo. Você precisa tomar essas decisões, gente. Sabe por quê? Essas distrações vão fazer, porque pelo menos na minha juventude não tinha essas porcarias. Entendeu? Se eu quisesse ligar, eu tinha que ir para um negócio assim. Você não sabe o que é isso. É um negócio assim. Inclusive, quando chove, você ficava lá tranquilo, entendeu? Aí tinha, porque tem muita gente que não sabe, eu estou explicando. Aí tinha um celular desse tamanho lá. Entendeu? E a tecla era super moderna, era assim, ó. Aí ele voltava. Aí, do meu tempo. Tu sabe como é que eu me divertia lá em Taquatiara? Eu ia lá para esse negócio desse aí. Aí eu ficava ligando os números lá e ficava ouvindo a Embratel, ouvindo as coisas em inglês. Eu me amarrava a fazer aquilo, entendeu? E sabe onde é que eu ia? Jogava bola, comia bio, caía de árvore. Isso me ajudou. Agora eu não sei como é que um jovem vai ganhar dinheiro. Porque é ele o celular. Ele vai se casar com o celular. Entendeu? Vai ter uma cerimônia. Não, essa música não, como é aquela outra? Aquela serve também. Então, olha, deixa eu te dar uma dica, um conselho. Desligue as notificações do Face, do seu celular, desligue. Não deixe nada de atrapalhar. Aí você, se quiser, quando tiver tempo, você vai lá e vê. Entendeu? Você vai lá e vê. Coloque prazo, coloque hora de começar, hora de terminar. Silencie os grupos. Não entre em grupo. Olha, celular, o WhatsApp principalmente, a diversão, você ganha muito pouco com aquela diversão daqueles cachorrinhos, aquelas crianças, aquelas coisinhas. Olha, é bom de vez em quando, mas o pessoal exagera. Tem gente que recebe um negócio, não sabe nem o que é, já está repassando para todo mundo. Entendeu? Melhore sua disciplina. Você vai ser uma pessoa mais responsável. Segundo componente da responsabilidade, diligência. Diligência é fazer bem feito e até o fim. Diligência, o que é? Fale para mim. 1 Timóteo 4,15, esse versículo está aí, eu não preciso abrir não. Paulo, ele dá um conselho, ou uma ordem para Timóteo, e para a gente também: seja diligente. Dedique-se inteiramente, para que todos vejam o seu progresso. Então, a diligência, que é fazer bem feito e fazer até o fim as coisas, tá? É uma coisa que você tem que se dedicar a isso. Você precisa se dedicar. Quantos aqui arrumam a sua cama depois que acorda? Quantos aqui? Tá. Você faz como se fosse para Jesus? Ou você é daquele que faz? Pronto. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser bem feito como se fosse para Jesus.
fazer com excelência. Hoje eu estava estudando, aí minha esposa estava trabalhando, aí ela grita de lá, fala de lá: amor, já vai almoçar, faz o suco. Me deu uma preguiça, chega, doeu. Aqui sabe? Bem aqui a preguiça. De quê? Do que tu quiser. Aí quase que eu digo: serve de açúcar. Aí eu lembrei: cara, essa mulher aí está trabalhando dia de sábado, né? E ela é o meu presente. Cara, eu vou fazer o melhor que eu puder. Aí eu digo: não vai ser suco de polpa, não, vai ser natural. E do jeito que ela gosta. Sabe o que eu fiz? Peguei limão, descasquei, tirei toda a casca do limão, botei no liquidificador, aí botei o açúcar, botei água, bati, ainda botei um pouquinho de gengibre, que ela gosta. Sabe o ratatouille? Botando as coisas no liquidificador, estava assim, Masterchef Manaus. Não? Aí bati, coei, aí provei, um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho mais de gelo. Gente, ficou o melhor suco de limão que eu já tomei na minha vida. Entendeu? Eu ia dar essa mensagem, aí eu tinha que ter um exemplo. Mas o suco eu fiz como se Jesus fosse tomar. Entendeu? Não estava gostoso o suco? Delícia. Não. Deixa eu te ensinar. Eu vou aumentar o conceito de diligência. Porque tem muita gente que acha que diligência é fazer o melhor que posso. Nem sempre. Diligência é fazer o melhor possível, porque às vezes o seu posso aí é você que decide. É você que decide, entendeu? Só que a sua decisão às vezes está errada. Diligência é fazer o melhor possível. Se você vai limpar um banheiro, por exemplo, eu limpo o banheiro, eu lavo o banheiro melhor que a empregada, quando a gente tinha, que agora a gente não tem mais não. E lá em casa a minha missão é lavar o banheiro. O meu, né? E quando eu lavo, eu tiro todos os bichos, eu limpo tudo. Faço uma limpeza 100%, limpo. Aí a minha vontade é fazer só meia boca, sabe? Mas eu faço porque eu quero fazer como se fosse para Jesus. E é um desafio para mim. Aí, algumas coisas que eu faço para ajudar. Eu coloco a caixa de som. Coloco lá: se a vitória não chegou, pode chorar, chore aos pés do Salvador, pode chorar, eu choro, não. Aí isso melhora. Fiquei tonto. Olha, jovem, não se acomode, você tem que se desafiar. Se não fosse essas palavras que você está ouvindo agora, sabe onde é que eu estaria? Lá em Taquatiara, a minha família toda de pescadores, eu estaria lá de pescador, com um matinho, remando uma canoa, agora no escuro, a barriguda lá esperando, já tinha bem uns 15 filhos, entendeu? Gosto de fazer filho, né? Mas não. Essas palavras aqui me fizeram ir para... Por isso que quando você casar, gente, a primeira coisa que você tem que olhar não é beleza não, é a viradice da pessoa. Viradice é uma palavra que eu inventei agora, entendeu? Mas você entendeu? Você entendeu? Se a pessoa é virada, se a pessoa gosta de fazer o melhor, se ela é responsável,
porque isso vai te dar dinheiro, gente. Ela pode até ser meio feinha, feinho, mas pelo menos dinheiro você vai ter. A gente foi quando a gente viaja assim para os Estados Unidos, né, esses lugares, assim, Israel, essas coisas. Os brasileiros assim, em geral, principalmente o amazonense, ele é meio feio, assim, meio. Quando você coloca lá com os franceses, com aquele pessoal de olho azul, verde, entendeu? Você fica meio feio. Mas sabe de uma coisa? Feio demais, eu estou na Disney, eu estou com dinheiro, entendeu? Entendeu? Mas porque as coisas começam nas suas decisões. A minha filha, ela chegava, olha pai, tirei 7. Que nota é essa, minha filha? 7. Todos os meus colegas tiraram 7. Você não é todos os seus colegas. Você tem que tirar 10. Esse é o seu objetivo. Você não pode ficar no 7. Porque os seus colegas, eles vão ser pobres. Entendeu? Porque eles se acostumam no 7. É ou não é? Você precisa se desafiar, jovem. Hello. If you don't speak English, please. Todo jovem amazonense tinha que saber falar inglês. Pelo menos um inglês como o meu. Eu não sou fluente, mas eu consigo. Eu conversava com a Tânia, a esposa do Rush, normal. Aí depois que eu disse para ela, eu não sei falar inglês. Ela, o quê? Eu digo, não sei não. E como ela está falando comigo? Eu também não sei. Eu viajo para os Estados Unidos sozinho, me viro lá, claro que hoje é um inglês avançado que eu tenho, tá? Mas ainda não é fluente eu queria, mas eu continuo me desafiando, sabia? A escutar música em inglês. Eu ouço, sabe o que eu ouço? A minha rádio, a única rádio que eu ouço, Z88.3 Orlando, via internet, Z88.3, vai botar lá, Z88.3 Orlando. Mano, eu fico ouvindo aquelas músicas lá e eu vou entendendo cada vez mais. Sabe qual é o meu livro desse mês? Estou lendo um livro em inglês. Me desafiei, eu vou ler em inglês. E eu não vou ler meia boca, não, vou entender. Aí eu demoro um pouco mais, mas está ótimo. Estou gostando de ler em inglês. Mas é desafio. Eu podia nem fazer isso. Não vai aumentar meu salário R$1. Entendeu? Mas eu tenho que fazer porque eu não quero parar. No dia que eu parar, eu morro. No dia que você parar, você morre. Então você tem que se desafiar. Você tem que aprender outra língua. Você já sabe inglês, agora por que ainda não fala italiano? Tem que falar. Nem sei se é falar mesmo. Parlare. Tem que parlare. Eu ficava boca aberta com o pastor Davi lá na Europa. O pastor Davi, pai, era inglês, era francês, ele se virava lá, ele falava portunhol. Que desce. A gente quando a gente foi para a Grécia, né? O nosso guia não falava inglês, e agora? Ele só falava grego. A gente se virou. A gente inventou uma língua lá. Se desafie. E dê o seu melhor. Você tem oferecido o seu melhor para Deus? Eu quero parabenizar os jovens que se apresentaram aqui, viu? Na oficina do namoro. Gente, foi lindo, não foi? Olha, eu quero falar, aquelas danças, aquelas artes, nós já chegamos no outro nível, sabia?
Aquela dança não é meia boca, não é dança de quinta série, não, gente, para fazer aquilo ali. É outro nível. E o Fantasma da Ópera está chegando para a gente pegar esse nível aí, entendeu? Mas isso é bom, porque eu estou vendo os jovens se dedicando. Diligência também, além de fazer bem feito, é fazer até o fim. Provérbios 22, 29 diz: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho, será promovido ao serviço real, não trabalhar para gente obscura. Não existe nada pior para o patrão que um funcionário que não termina, que começa, que não dá o seu melhor, que faz mal feito. Imagina para Deus, que nos formou. Então, quando você for limpar alguma coisa, você limpe da melhor forma possível. Se você vai capinar, pega daquilo com alegria, com força. Eu nasci no interior, mas eu decidi que a minha vida seria diferente de toda a minha família. A minha esposa tomou essa mesma decisão. Algumas pessoas eu tive que me afastar. Eu tomei decisões conscientes, aí como você, como jovem, eu tomei decisões de, essa pessoa não é bom para mim andar. Apesar de eu gostar dela, apesar de a gente ter algumas coisas em comum, mas eu estou vendo que essa pessoa está indo por outro caminho, eu não vou andar com essa pessoa. Eu olhava pessoas que eu queria ser, pessoas que eu queria um dia chegar onde eles eram e me aproximava deles. Isso é disciplina também. E hoje eu colho frutos de ser um jovem que tomou essas decisões. E eu quero que você tome as mesmas decisões, porque, como eu falei ontem, daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, a gente vai se encontrar de novo. E você vai estar na mesmice? Dinheiro não é um negócio que vem voando assim. Aí você diz assim. Não. Você tem que trabalhar. E eu estou sendo muito claro para você. É assim, é com essas pequenas coisas. É que vai te manter no emprego. É que vai te fazer ganhar mais. É que vai te fazer ser promovido. Faça o seu melhor sempre. Repita comigo. Faça o melhor. Faça o melhor toda vez que fizer. E faça até o fim. De novo. Faça o melhor. Faça o melhor toda vez que fizer. E faça até o fim. Se você começar a fazer isso sempre na sua vida. E olha, você tem que, quando a unhuda chegar, a unhuda, a preguiça. Porque jovem tem muito hormônio. O hormônio da preguiça, sei lá, é impregnado. Olha a pessoa do celular, está quase dormindo na mensagem. Entendeu? É a preguiça que está a unhuda lá na costa dela, entendeu? Dá uma porrada na preguiça aí, para ver se ela sai, entendeu? Terceiro, responsabilidade é agir com disciplina, diligência, bota coragem e propósito. Responsabilidade é agir com disciplina, diligência e propósito. Então vamos falar o propósito. Propósito é seguir um foco, é não se desviar. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele falou: se for preciso, eu esmurro o meu corpo, eu faço o que for preciso, mas eu vou cumprir o propósito da minha vida. Quando nós temos um propósito, o sucesso dele é diretamente proporcional ao nosso foco. Pois se você esquecer dele por um instante, já era. Então, se você... Quantos aqui sonham em ter uma casa, uma família? Quantos aqui sonham em ter isso? Só os doidos que não sonham isso, né? Ou você quer ficar para sempre perto da sua mamãe?
É o menino da mamãe. Você sabia que a maior vitória de um homem e uma mulher é você sair debaixo da asa da sua mãe e pagar suas contas? Entendeu? É a maior vitória. Você que faz isso, você é o cara, mano. Entendeu? Você não depende mais de ninguém. Só de Deus, né? E eu, sinceramente, por muitos anos eu pensava, será que um dia eu vou poder? E eu segui esses ensinamentos. E hoje, eu tenho uma casa no lugar que eu sonhei. A minha vida é uma vida fantástica, maravilhosa, mas porque Deus honrou as coisas que eu tomei decisão como jovem. Deixa eu te dar alguns exemplos. Todo mutirão que tinha eu estava. Sabe, aquela pessoa que queria ajudar sempre. E às vezes, a maioria das vezes ninguém estava vendo. É como a logística. Eu estava lá carregando as cadeiras. Essa semana um jovem perguntou de mim, estava trabalhando ali nas esfirras, né? Pastor, o senhor não vem trabalhar não? Eu entendi ele, né? Aí eu falei, meu filho, eu estou trabalhando já muito, entendeu? Eu estou trabalhando muito, o pessoal fazendo acontecer. Eu não posso perder tempo agora coisando esfirra. Mas por isso que Deus chamou você, entendeu? E porque agora é a sua hora. É a sua hora. A minha, eu já fiz muito esfirra. Eu já limpei muito banheiro de igreja. Entendeu? Eu já fiz. Não é que eu não queira fazer. Eu quero vir para a equipe de limpeza. Mas, gente, você já viu o que eu faço, né? Eu preguei ontem, pregando hoje. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, eu tenho que estar aqui. Depois, 10h30 de novo. Depois eu vou dirigir os 2 cultos. E depois eu morro. Eu nem sei porque falei isso, mas é importante que você não esqueça. Propósito. Quando você tem propósito, Deus abençoa. E esse grupo aqui, para você que está chegando agora e tem propósito, isso aqui não é um clube. A gente faz essas palhaçadas aqui e tal, entendeu? É só para você não dormir. Mas aqui, se você vai, aqui o propósito é crescer. Por isso aqui, se você veio para comer, para beber, para fazer besteira, não é o seu lugar, porque nós vamos te matar, nós vamos te bater, nós vamos fazer alguma coisa, entendeu? Aqui é para crescer, é o nosso centro de treinamento, de crescimento, por isso que a gente tem que ajudar uns aos outros nesse propósito, nunca esquecer disso. É para isso que cada jovem está aqui, é para se parecer mais com Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado, ele está parecendo com Jesus? Já está mais parecido com Jesus? Não é fisicamente não, Lésio. É o espírito dele, ele é um servo, ele fala coisa boa, ele ajuda as pessoas, ele tem ministério, ele influencia as pessoas. Então ele está parecendo com Jesus. Então, vamos ser disciplinados nesse objetivo. Por isso, líderes de ministério, tem 2 coisas que eu quero essa semana um relatório. Até sábado eu quero um relatório. Eu quero saber quem do seu ministério ainda não se batizou, porque segundo o nosso compromisso, que a gente tem compromisso, né? Já tinha que estar batizado. Eu quero um relatório dos nomes, todinho completo, e se batizou ou não. E quem não veio para a oficina do namoro. Porque se você não veio para a oficina do namoro, eu não quero você no Fantasma da Ópera. Se você não tiver uma boa desculpa, eu estava em coma no 28 de agosto. Aí talvez eu não tire você, entendeu? Sabe por quê? Lá no nosso compromisso, está lá. E participarei das atividades direcionadas para a minha faixa etária. Está lá escrito.
E se você, bandidor, o fantasma da ópera está vindo aí, a gente não precisa de nenhum bandido. Tá? Por isso, então, estão ouvindo, né, líderes de ministério? Eu quero isso até sábado. Procure, dê um jeito, vá de um por um, senão eu vou lá no ministério descobrir. Pode ser até domingo, para você falar com ele sábado. Quando a gente tem objetivo, a gente permanece nele. Um dia desse eu vi uma história triste de um cachorro. Ele morreu. Pô, é triste, né? Sabe por que ele morreu? De fome. Porque o dono dele treinou ele ser alimentado só das mãos dele. E o dono morreu. O cachorro morreu de fome, mas não se alimentou das mãos de ninguém. É claro que esse cara fez leseira, não devia ter treinado o cachorro assim, né? Mas eu aprendi uma lição. Eu prefiro morrer de fome do que fugir do meu objetivo. Eu já disse para Deus, eu prefiro morrer a pecar, a adulterar, a roubar, a ser um pastor hipócrita, um pastor bandido. Não, eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas tentações, sabe? Mas eu prefiro morrer a cair numa coisa dessa. E isso é foco, é objetivo. E quando você tem isso, você é uma pessoa responsável. Vamos ler 2 Timóteo 2, de 5 a 7. Abra aí rapidamente a sua Bíblia. Tem aqui, para ser mais rápido, coloca aí. Leia comigo. E como soldado de Cristo, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque assim você não pode satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que ou obedece os regulamentos, ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Trabalhe arduamente, como um lavrador que consegue boa paga se levantar uma grande colheita. Pense bem nessas 3 ilustrações e que o Senhor o ajude a entender de que forma elas se aplicam a você. Isso é 2 Timóteo, capítulo 2, na Bíblia Viva. Mantenha o foco. E para terminar, Eclesiastes 11, 9. Eclesiastes 11, 9. Tem aí na tela? Eu vou ler. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Um dia você vai chegar diante do Criador de todas as coisas, daquele mesmo que ressuscitou ao 3º dia, com poder e grande glória, e Deus vai prestar conta de você. E o que você fez com aquilo que Ele te deu? Ser responsável é você chegar lá, não de mãos vazias, chegar, está aqui, Senhor, está aqui as almas que Tu me deu, está aqui os talentos, eu usei cada um, eu ganhei mais 5, Senhor, eu ganhei mais. Isso é ser responsável. Vamos fazer nossa revisão. Responsabilidade, o que é? É agir com disciplina, diligência e propósito. O que é disciplina? Agir em função do seu objetivo. O que é diligência? Fazer bem feito e até o fim. E propósito? Seguir o foco e não se desviar. Oremos. Senhor, sabes, Pai, que eu oro por cada um desses jovens, para que eles sejam um sucesso. Um sucesso aonde Tu mandares. Um dia, eles não vão mais estar aqui.
alguns deles não estarão mais aqui. Estarão em outras igrejas, estarão em outros estados, estarão em outros países até. Mas, Senhor, que esses ensinamentos aqui, que eles nunca o percam de vista, como diz ali em Provérbios capítulo 3, que eles escrevam isso na tábua do seu coração, que eles colocam como ornamento no seu pescoço, que eles vivam isso, que eles sejam pessoas responsáveis, que os nossos jovens aqui da Nova Igreja Batista sejam os jovens mais responsáveis dessa cidade, que eles vivam com disciplina, com diligência, com propósito, que eles façam o melhor sempre em suas vidas, nos seus trabalhos, na sua casa, que essa semana tu incomode eles a agir com disciplina, porque disciplina a gente aprende, a gente pratica, que possam fazer coisas bem feitas, e que não deixem as distrações os levarem, e que ajam com propósito, com foco, para que eles sejam um sucesso, Senhor. Um sucesso é a minha oração para cada um deles. Obrigado, porque a Tua palavra nos ensina o nosso futuro e como ele será. E é diretamente proporcional a esses ensinamentos em prática. Por isso, nós Te agradecemos. Nos leve em paz para nossas casas, nos protege, em nome de Jesus. Amém.